Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai dar o tema sobre dor. O que será que a gente tem a falar sobre dor? A dor é uma coisa que acontece conosco sempre, né? Sempre passamos por essas fases, né? Uma hora e outra a gente passa por essas fases, então nós precisamos entender por que isso acontece conosco e como que a gente pode se prevenir ou até mesmo medicar-se, né? Moralmente, espiritualmente, referente a esse tema. Hoje contamos novamente com a querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo da Prática. Uma alegria estar aqui. Né? Vocês desculpem, a voz está meio ruim, estou meio gripada, mas a gente segue firme no trabalho, né? Então, que as nossas reflexões sejam aí de utilidade, né, para as pessoas, que é isso que a gente espera, né, Jefferson? Exatamente, Lara. E você que não conhece nosso canal, né? Convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. É muito importante que você divulgue esse vídeo de hoje também, para que mais pessoas possam entender por que é dor, o que acontece na nossa vida essa dor. Nós temos dor, porque a gente sofre tanto com a dor, né, moral, com a dor física, com a dor até mental, porque também é umas consequências das questões de a gente poder fazer a, as nossas traquinagens que a gente faz no dia a dia, né? Com esses desequilíbrios, né? Os nossos descontroles, né? Então, a gente vai entender hoje por que existe essa dor. Clara, o que você pode pensar para nós, então, falando sobre essa dor? Tem uma frase de Paulo em Efésios que ele diz assim: estais, pois, firmes. Pois é assim que a gente tem que agir diante da dor, né? Porque a dor, gente, é uma ferramenta de evolução, né? E se a gente procura lá no dicionário o que é dor, né, a gente encontra assim, uma sensação penosa, desagradável, né, produzida pelas excitação das terminações nervosas sensíveis a esses estímulos. Não estou falando da dor física, né? Então, e a dor, gente, né? A gente está acostumado, estou com dor de cabeça, estou com dor de dente, estou com dor no braço, estou com dor nas costas. É exatamente assim, né? A nossa dor física, ela é assim. Mas a dor pior que a gente pode passar é a dor moral, né? A dor moral é aquele acúmulo de coisas que a gente traz dentro de nós porque nós infringimos a lei de Deus, né? Então é aquela mágoa, aquele desgosto, aquela culpa, aquela sensação de ter feito errado, né? De estar sofrendo, mas a dor moral também pode ser ali o sofrimento, pode ser uma dor espiritual, né? Sofrimento porque morreu alguém, um ente querido, né, de você ver o seu sonho ali, o seu plano não dar certo, né? Eu queria tanto ser médico e não passei no vestibular. Então, veja, a dor, o Batuíra, pela psicografia do Chico, ele fala que a dor é a companheira e mestra que nós não devemos interpretar por agente de aflição, mas sim como bênção. E é verdade, né? Porque a dor, gente, ela nos arranca da delinquência, né? Quando nós estamos tão errados, né? Cometendo ali as maiores atrocidades, é a dor que nos retira dali, né? É a dor que nos arrebata da culpa, que é um inferno na nossa consciência, né? É a dor que nos concede a oportunidade da nossa redenção. Imagine se não fosse a dor. Se você pudesse fazer tudo de errado aí e pronto, não tivesse consequência. Olha, né, como é que seria esse mundo, não é mesmo? Então a dor é uma enfermeira dos nossos próprios males, né? Ela é aquela ferramenta que ampara a nossa caminhada, né? E olha, gente, não adianta, porque a dor ela é imperturbável, ela é paciente, ela é persistente, ela devolve a cada criatura todo o golpe que ela deu no outro, ou em si mesmo, ou no outro, né? Para quê? Para que a gente não persista naquele erro, para que a gente não fique ali preso à culpa e ao remorso, para que a gente possa continuar,
né? Então, é através da dor que nós podemos, até mesmo, ser exemplos para os nossos adversários, né? Por quê? Porque se nós lidamos com a dor sem aflição, sem revolta, sem rebeldia, né? Buscando o equilíbrio, a tranquilidade, a serenidade, aquele que é nosso adversário, que é nosso inimigo, fala: olha, tá passando um inferno, mas ela tá ali serena. Então é exemplo, né? Exemplo da nossa própria renovação. E olha, gente, a dor física, ela pode nos chatear bastante, né? Porque às vezes é um ferimento, uma doença, né? E a dor física ela serve como um alarme que tem alguma coisa errada funcionando no nosso corpo, né? E se não existisse a dor física, provavelmente a gente nem sobreviveria, né? Porque a gente não ia saber que tem alguma coisa errada. Né? Quando você sente dor de cabeça, o que você faz? Você vai procurar um médico, né? Às vezes não é nada, é só uma dor ali passageira, porque ou você passou por um estresse, ou ficou preocupado, mas às vezes pode ser um tumor, né? Então a dor realmente, ela nos auxilia. Agora a dor moral é aquela que advém do sofrimento. Dor e sofrimento, gente, são coisas diferentes, né? A dor é a ferramenta. O sofrimento é a minha escolha, é aquela dor que perdura, que eu vou ali alimentando, que eu vou ali. O sofrimento é a dor que me impede de seguir em frente, porque eu fico resistente, né? Eu não consigo deixá-la ir, né? Eu não aceito a transitoriedade daquele episódio, né? Então, vejam, dor e sofrimento são coisas diferentes. Né? A dor física ela é um alerta. A dor moral ela exige transformação íntima. A dor física a gente toma um remédio, na maioria das vezes vai funcionar. Você faz um procedimento ali, meu Deus, estou com um cálculo renal, vou ter que operar. Opera, retira o cálculo, você está novo. Agora a dor moral não. A dor moral ela exige o remédio. Né? O Jefferson falou no início, se tem alguma coisa que previne, é andar no caminho reto. Mas mesmo assim a gente vai ter episódios de dor, porque a dor é ferramenta de evolução. Agora, a dor moral, o único remédio dela é a nossa própria transformação para melhor. Então, gente, nós precisamos, se a gente quer acabar com os problemas aí da dor, né, que nos aflige, não esqueça da sua própria responsabilidade, porque a dor exige transformação. A nossa pior dor, gente, é a moral, não é a física, é a moral, né? A consciência culpada, ela implora por reajuste, ela implora por assistência, né? No hospital da vida, na farmácia da vida. Então, tenhamos uma posição diferente diante da dor, né? Porque o remédio, às vezes, mais valioso para nós, com relação à dor moral, é uma reencarnação, né, Jefferson? Exatamente, olha, muito bem colocado, né. A questão da dor, está ligada também à questão da pessoa se perturbar, da pessoa tirar a própria paz de si próprio, né, uma forma de você tirar a harmonia de você mesmo ou de alguém. Porque nós temos que entender que a dor, ela também está ligada à lei de ação e reação, ou causa e efeito, né. Porque se eu cometo, por exemplo, se eu causo um sofrimento na vida da Lara, eu vou ter retorno, porque eu causei aquela dor, causei aquele sofrimento na vida da Lara. Então, eu também, lá na frente, vou ter essa consequência. Então, a dor também está ligada a uma ação que a gente faz de forma equivocada, uma ação que a gente faz de forma errada, e que vai perturbar ou desarmonizar alguma coisa, ou também desagregar alguma coisa. Então, a dor, ela é uma ferramenta que o universo nos dá para que nós possamos, então, estar ali atentos, como fosse um sinalzinho, ó, sinal de alerta, ó, cuidado.
não ultrapasse essa linha, que senão vai ficar cada vez pior. Então a dor, ela é uma forma de você, entender que você ter cometido algum erro, algum equívoco, uma coisa que você tem que parar, pensar para poder reparar e depois, consertar aquilo que está errado em você, né. Então, a dor, ela é um gatilho que nos ajuda a ver o que tem alguma coisa de errado nessa vida, que a gente está fazendo errado. Então, eu acredito que muito que essa paz mental, essa paz física, essa paz moral que a gente procura sempre ter, ela vai existir se a gente continuar, como a Lara falou, andando no caminho reto. Se a gente não andar no caminho reto, a gente não vai encontrar paz. E a Lara falou no início, né, que a dor, ela é nada mais do que você andar contra as leis divinas. Se a gente não quer causar dor, ou se a gente não quer sentir a dor, então vamos andar caminho reto, caminho totalmente, voltado para aquilo que o evangelho de Jesus nos fala. Então, se a gente sente uma dor, né, que nos perturba, uma dor que nos cria algum colapso, né, seja mental, algum curto-circuito, interno em nós, como a irmã Clara fala na obra Entre a Terra e o Céu, que a dor, ela é uma forma de você poder, então, compreender que está gerando algum conflito, uma coisa que está entrando em curto-circuito na sua vida, né, uma coisa que não está harmonizada, que está desagregada ou que está ali, perturbável por alguma coisa ou por alguém. Então, às vezes, né, a gente tem a dor também como companheira, porque a dor, ela é uma companheira nossa, ela nos segue para onde a gente vai, né. Então, muitas vezes a dor, ela nos ajuda como professor, como mestre que está nos avisando, né: "Ó, Jefferson, não faz mais isso, que isso vai gerar tal coisa lá na frente, e essa dor que você está sentindo agora é por culpa tua", né. Um exemplo, né, vamos supor que a Lara me induz a fazer uma coisa errada. Se eu fizer uma coisa errada, eu vou sentir dor, ela também. Mas a escolha de fazer a coisa errada não foi, na verdade não é culpa da Lara, é culpa minha mesmo, porque eu que aceitei ser conduzido, ser induzido ao erro, ao equívoco. Então, as coisas acontecem, muitas vezes a gente culpa o terceiro: "Ah, a minha vida tá desandando, tá ruim porque fulano, porque beltrano, porque seu cicrano falou tal coisa, fez tal coisa, me induziu tal coisa". Não é bem por isso. Nós temos o poder de escolha, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher, a liberdade de pensar, a liberdade de agir e reagir. Então, nós não sejamos, ignorantes nesse sentido, porque todos nós sabemos que existe o poder de escolha. Todos nós, sem exceção, sem exceção. Então, essas cargas, né, que a gente, capta, que a gente gera, né, que vai se transferir, vai se transformar em dor, é nada mais que um expurgo do próprio espírito, né, que está ali expurgando, né, aquela carga massiva, aquela sobrecarga que está dentro do nosso perispírito, né, aquela carga mental que tem, questões mentais, né, aliados a esse sentimento de dor, de sofrimento. Então toda essa forma de a gente poder gerar, né, a gente gera essas dores, essas cargas de energia, descontrole, de desequilíbrio, de ações erradas, equivocadas, ou da indução, induzir alguém ao erro, ou então ser induzido ao erro. Tudo isso aí gera uma carga muito inferior, muito pesada, muito negativa na nossa vida. E a gente tem que liberar isso aí, porque um exemplo, poder trazer uma comparação mais compreensível a todos vocês. Vamos supor, usar o exemplo da Lara, vou aqui roubar o exemplo da Lara de novo. A Lara forma vários programas que a gente tem uma mochila. Cada vez que a gente tropeça numa pedra, a gente não observou, não esteve atento. Então a gente pega a pedrinha, coloca na mochila, a gente vai enchendo. Chega um momento que a mochila é tão pesada, tantos erros que a gente comete, tantos equívocos que a gente comete, que a mochila está tão pesada que a gente não consegue mais andar, não consegue mais carregar aquela mochila. O que a gente tem que fazer? Temos que despejar essa carga toda, esse peso todo. Então, como a gente despeja, nosso perispírito despeja através das dores, das doenças, do sofrimento, né. Então tudo isso aí são questões de liberação energética em forma de dor, que vai ajudar a suavizar o espírito, vai ajudar a liberar as toxinas mentais de nosso espírito, né, e também colaborar para que possamos acordar, ver que a vida não é só cometer erros,
não é só fazer as coisas mais agradáveis a nós. Muitas vezes a gente tem que fazer coisas que não são agradáveis, mas a gente faz essas coisas agradáveis. De que forma? De boa vontade ou de má vontade? Xingando aquela ação ou compreendendo aquela ação que é necessária. Então, tudo isso vai, vai ele somando, vai somatizando nosso perispírito, a gente tem que liberar de uma forma, e a dor é a forma que a gente libera essa, essa carga negativa. É isso mesmo, né, Jefferson? Olha, gente, o Emmanuel tem uma frase, aliás, é um texto dele, eu esqueci o nome do texto agora, mas ele diz para nós que nós procuramos a dor como um remédio, né, para as nossas atrapalhadas aí que a gente faz na vida, né? E o caminho para que a gente consiga aplicar este remédio é a reencarnação, né? Então, por exemplo, quem abusou da riqueza material vai pedir, vai pedir a cooperação do que? Da miséria, da pobreza extrema. Aquele que relaxa com a sua própria saúde vai pedir pela enfermidade, né, para se reajustar, né? Quem, por exemplo, espalha lágrimas, aflições, né, vai pedir, com certeza, uma encarnação em que ele seja ali desvalido socialmente, né, com problemas muito difíceis, em que as lágrimas e as aflições que ele vai passar possam lhe regenerar no seu íntimo, né? Então, gente, a gente precisa aprender a receber essas experiências dolorosas que muitas vezes nós mesmos escolhemos quando a gente estava lá fazendo o nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa se reajustar, né? A gente pede essas experiências em benefício de nós mesmos. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de desanimar, de não querer continuar, de não fazer o trabalho, né? Nós temos que seguir em frente, aprendendo a acolher a dor, né? A não se revoltar contra ela. Porque o Jefferson disse, desculpa, ela é uma professora inteligentíssima, né? Então, o Humberto de Campos fala que a primeira dor dele foi a primeira luz. E é isso mesmo, né? Então, a gente precisa aprender a aceitar a dor no nosso caminho, né? Não só como noção de justiça, porque a gente fez o que não devia, mas também como uma ferramenta da nossa própria evolução. Então, nós precisamos ter humildade para aceitar a dor, ter paciência, ter resiliência, né? E compreender que a dor ajuda a purificar tudo, né? A dor ajuda a nossa própria renovação. Então, diante da dor, cultive o otimismo, a serenidade, a coragem, né? O bom ânimo, né? Acima de qualquer coisa. Porque, gente, toda tempestade passa, toda dor passa, tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa, a dor passa, né? Ela vai passar, porque é assim que funciona a lei de Deus. A nuvem chega pesada, você sabe que você vai ter, opa, vem tempestade por aí, mas você passa por ela e ela, a tempestade vai embora. Nós somos espíritos imortais. Então vamos aprender. Aliás, Emmanuel, rapidinho, ele diz uma coisa muito interessante sobre a dor. Ele fala assim: olha, na nossa jornada, a dor é o caminho e a alegria é a meta. Então a gente tem que aprender a encontrar nos momentos de dor
a alegria íntima. Né, Jefferson? Exatamente, né. E o Emmanuel, no livro Encontro de Paz, de autoria do Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: "Sem dor, não teríamos avisos edificantes, e sem obstáculos, ninguém adquiria experiência. A provação é o exercício de resistência, tanto quanto a dificuldade é medida de fé perante o sofrimento. Não te abatas nem esmoreças, e sim procura a mensagem construtiva de que todo sofrimento é portador." E temos também uma mensagem muito interessante do André Luiz na obra Ação e Reação, que também é autoria, né, de André Luiz e psicografia de Chico Xavier. É o seguinte: olha só que interessante essa mensagem que André Luiz fala. A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. A dor evolução, aí grifa, né? É uma dor, ele está tipificando uma dor, né? É a dor evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Em nosso estudo, porém, analisemos a dor expiação, outro tipo de dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Agora tem outra dor, um tipo de dor que é muito interessante. A dor auxiliar. Desculpa, a dor auxílio. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresa arrasadoras na transição da morte, né? E aqui vou entrar então, na minha parte de palavras finais. Só arrumar aqui, não estou sem mouse aqui. É o seguinte: a mensagem é a mensagem do Espírito Emmanuel, né? A psicografia de Chico Xavier, do livro O Essencial, que fala o seguinte: olha só que interessante. Se a prova te busca, não te rebeles. Ora, talvez não obtenhas o que rogues ao céu. Perceberás, porém, a vida a transformar-se. Bota-te no ser a luz do entendimento, ouvirás em ti a voz da compreensão, e notarás que dor é uma bênção de Deus. Emmanuel. Lara, suas construções finais? Pois é, gente. Então, olha, a gente precisa realmente, né, Jefferson, aprender a lidar com a dor de maneira diferente. O Emmanuel, desculpe, gente, essa gripe não quer me largar. Né? O Emmanuel, ele dá para nós o exemplo do tijolo. Ele fala assim, olha, o tijolo, ele é parte essencial ali, né, para a gente construir a casa, para a gente ficar abrigado, mas antes dele ser essa fortaleza, né, que nos protege aí das intempéries, que nos protege aí das adversidades, ele sofreu um calor intenso do forno, né, para se converter num soldado de segurança. Então, aquele suplício é um minuto de aflição em que ele está passando para aprender a servir na obra do nosso Pai. Né? Então, é preciso que a gente tenha um novo entendimento sobre a dor. Né? Então, a dor física, gente, ela vai passar. Se ela não passar, você vai morrer, vai voltar, né, para um plano espiritual, sua dor já não vai estar mais lá. Né? Então, a dor moral é que é o nosso problema. Né? Porque é o sofrimento do espírito. Porque a dor moral é aquela dor que é a realidade. Né? A dor física, ela nos desperta.
Mas a dor moral, ela é a essência do nosso problema. Se a dor física é aquele fenômeno, né, que nos acomete, que nos incomoda, a dor moral é a essência do nosso problema. É por isso que a gente tem que providenciar a nossa renovação. E eu quero deixar aqui, Jefferson, para a nossa reflexão, um poema do Cruz e Souza, que está no livro Chico Xavier, o primeiro livro, em que o Cruz de Souza nos diz da oportunidade de superação que a dor nos proporciona, né? O título não podia ser diferente, né? Chama A Dor, né? A Dor. E ele vai dizer assim: dor, és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os calcetas dos erros, dos pecados que surgem do pretérito de crimes. Sob os teus pulsos fortes e sublimes, sofri na terra junto aos condenados, seres escarnecidos, torturados entre as prisões da lágrima que exprimes. Da perfeição és o sagrado Verbo, ó portadora do tormento acerbo, aferidora da justiça extrema. Bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez do réprobo que eu era, o missionário dessa dor suprema. Gente, é um poema maravilhoso do Cruz e Souza, né? Realmente vai ali no cerne da questão da dor, né? Então, gente, tenhamos um novo olhar sobre a dor. Vamos aceitá-la como ferramenta evolutiva, como necessária à correção do nosso caminho e, principalmente, como despertador da nossa necessidade de transformação íntima para melhor, né? Então, louvemos a dor, bendita seja ela. Exatamente, olha. Antes da gente terminar, queria pedir para a Lara pra fazer, convidar o pessoal para se inscrever no canal dela. Pois é, gente, nós resolvemos aí, né, fazer um canal também para divulgar o nosso trabalho. Só você ir lá no YouTube, arroba Fé para Quê, tudo juntinho, né? Se inscreva aqui também no canal, né, no grupo de estudo Paulo de Tarso, no Espiritismo na Prática, né? Quando a gente se inscreve, curte, compartilha, né? Principalmente quando a gente compartilha os conteúdos que a gente gostou, a gente ajuda a fazer aí com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, né, gente? Emmanuel já falava que a maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então vamos espalhar aí essa mensagem tão consoladora, porque ela traz tanto entendimento, né, sobre o evangelho do nosso mestre querido Jesus. Então vai lá, dá uma olhadinha lá no canal, se você gostou, se inscreva. Isso aí, pessoal. É muito importante que a gente divulgue, né, pessoal, porque a gente está num momento, assim, de dificuldades no mundo, né. Muitas pessoas estão sem esperança, sem fé, sem confiança, perdendo até a confiança em Deus, questionando se Deus existe mesmo, porque Deus acontece, deixa acontecer essas coisas no mundo, né. Então, nós precisamos, levar a luz, né. Uma frase que muito me impactou no filme do Nosso Lar, que é aquela frase que o pessoal tá no campo da música, né, e Liz fala para o André Luiz: "André Luiz, o mundo precisa de boas notícias, boas novas. Então, nós sejamos lampadários, né, sejamos, aqueles pequenos vagalumes que estão levando ali a luz na escuridão". Então, muito importante que a gente divulgue, que a gente se inscreva no canal, se a gente compartilhe os vídeos que são úteis, né, para o próximo. Porque muitas vezes a gente está compartilhando muita coisa que não é nada útil, que não é nada importante, que não traz nada, não agrega em nada na vida das pessoas, a gente compartilha. Que é uma brincadeirinha, uma piadinha, mas a gente acaba esquecendo de compartilhar aquilo que é o alimento para a alma, aquilo que é nosso remédio mental, que vai fortalecer, que vai enaltecer o espírito. Então precisamos divulgar mais, né, seja desses canais que eu e a Laura a gente participa, seja dos canais, não importa, é importante a gente divulgar a boa nova de Jesus. Pessoal, já queria de antemão convidar vocês,
que no próximo domingo a gente vai fazer um outro programa que vai dar uma continuidade nisso aqui, que é sobre sofrimento. Então, se você gostou do programa de hoje, sobre dor, já convido você a assistir o programa do domingo que vem, que é sobre sofrimento. E se você estiver vendo esse vídeo no futuro, saiba que tem um outro vídeo aí que fala sobre sofrimento. Agora a gente abordou a dor, agora a gente vai para a parte do sofrimento, que também é muito importante a gente compreender por quê. Lara, quer falar uma coisa? Só agradecer, gente, a companhia de vocês, né, até agora, e agradecer a oportunidade de trabalho, né, porque Jesus é muito generoso conosco, né, nos Exato. permitindo trabalhar aí na sua seara. Então, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Obrigado, boa noite, Lara, boa noite todo mundo. Obrigado mais uma vez, Lara, pelos comentários, pela participação. E agradeço também a participação de vocês. Muito obrigado a todos. Até mais. Até o próximo domingo. Até mais.